Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. O Memória BC é um projeto da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú para ficar gravado para a história, para que as futuras gerações possam conhecer um pouco daquelas pessoas que ajudaram e que talvez ajudem, ainda continuam ajudando o desenvolvimento de Balneário Camboriú. Este programa está sendo gravado exatamente no dia 14 de julho de 2021. E a nossa convidada de hoje, para contar um pouco dessa sua história em Balneário Camboriú, é a Juliana Pavan von Borstel, ou mais costumeiramente, politicamente o pessoal conhece como Juliana Pavan, está vereadora no momento que nós estamos gravando esse programa. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo. Obrigada pela oportunidade, Elias. Obrigada por estarmos aqui falando um pouco, começar a falar um pouco da nossa história. Estou tão acostumada ultimamente a falar do mandato que da minha história eu quase nem estou falando. Então vamos começar pelo básico, Pavan, todo mundo sabe a história do ex-vereador, várias vezes prefeito, deputado federal, deputado estadual, senador, governador do estado, todo mundo sabe que é o Pavan. Mas o von Borstel. Von Borstel é o sobrenome do meu esposo, da família do meu esposo. Ele tem origem alemã e tem a minha sogra, Beatriz von Borstel, o meu falecido sogro, Pedro, que eu não tive a oportunidade de conhecer. Uma família que veio para Balneário Camboriú. Meu marido me encontrou, casou e estamos juntos há 16 anos. Com uma filha linda. Mas pelo menos Sprech Deutsch? O quê? Nicht verstehen Deutsch. Não começa a falar essas coisas comigo. Nicht verstehen Deutsch, não sabe nada de alemão. Não. Não sei. Não sei nem como é que fala em alemão. Não fala nem bom dia, good morning. Good morning, sim. Good morning. Então alguma coisinha sabe, né? Não, good morning daí. Alles gut. Sim. Que bom, né? Mas o relacionamento de vocês começou em Balneário mesmo? Isso, conheci meu esposo aqui em Balneário e ficamos namorando ali por um tempo mais ou menos de um ano. Nesse um ano eu engravidei, da Maria Júlia, a nossa... Aí o papai deve ter ficado bravo, não? Sabe como é que foi? Assim, porque eu só namorava, e o pai tinha, todo mundo olhava, meu Deus, fama de bravo, isso, aquilo, como é que ia ser para contar? E eu tive coragem, fui contar para ele, ele era senador na época, ele estava em Brasília, era praticamente uma semana antes do Natal, então eles estavam começando a entrar em recesso. Aí quando ele veio... Nossa, eu nunca contei essa história assim para todo mundo. Por isso que é o Memória BC os mais próximos sabem. O Memória BC. E aí minha mãe, eu tinha já contado, enfim, o meu irmão, que foi a primeira pessoa praticamente a saber. E aí fui contar para o meu pai. No momento ele ficou em silêncio. E aquilo para mim foi... E, enfim, daí a gente conversou. Não, ele ficou em silêncio. Que é tradicional dele. Ficou em silêncio na hora. Aí passou ao longo do dia, eu saí, enfim, eu saí para dar uma volta, imagina, nova, eu tinha 22 anos, e na época meu namorado, que era o meu marido, ligando, não tinha WhatsApp, era só mensagem mesmo, e mal vinha a mensagem. E aí o meu irmão me mandou uma mensagem, eu não lembro onde que eu estava com a minha mãe em algum lugar, e eu tava chorando, imagina, eu tinha acabado, não sabia o que fazer, enfim, não sabia o que fazer, não sabia como falar. A gente fica meio assim, não tava planejado. E ao mesmo tempo eu tava feliz, porque, poxa, eu tava com uma vida dentro de mim, assim. Então eu não tinha mais ou menos como me expressar. E aí entrou uma mensagem, assim, no meu celular do meu irmão. Ana, vem pra casa, que o pai está dizendo que é o nono mais feliz do mundo. Olha! E aquilo para mim, assim, foi... Eu li a mensagem e falei, mãe, olha isso aqui. E aí, quando eu cheguei em casa, eles moram num duplex, e a árvore de Natal da mãe ficava embaixo. E eu nunca vou me esquecer daquela cena, assim, ele apagou as luzes ele apagou as luzes do andar de baixo e ligou o pisca-pisca, que era na época do Natal. E ele estava descendo com um presente que ele ganhava de cesta, de pessoas de Natal. Eles estavam descendo para colocar tudo no andar de baixo para no outro dia levar para o carro, porque a gente ia para casa de praia. E aí ele desceu com a música do pisca-pisca, assim, ele preparou tudo, eu cheguei assim, e eu falei, meu Deus, pai, o
que nós vamos conversar? Porque eu não sabia o que falar, né? Aí ele, não, eu preparei isso porque eu sou realmente o nono mais feliz do mundo. E aí ele pegou, beijou minha barriga, porque pediu para ligar. Nono é um termo carinhoso de vô italiano. Nono, né? Só que porque mais cedo, quando eu contei, gerou aquela coisa assim, né? Aquele impacto, né? Meu Deus, não se cuidou, isso, aquilo, enfim, tudo como qualquer pai, né? Da preocupação. E o medo também, a insegurança que eu tive, enfim. E aí já liguei pro meu marido, na época, meu esposo, ele já pediu pro meu pai, eu já queria conversar com ele, enfim, eles desceram, conversaram. Aí eu nunca me esqueço que eu estava com a minha mãe costurando à noite algumas coisas de Natal ainda que faltavam para levar para casa de praia. E aí eu mandei uma mensagem, como é que tá a conversa aí embaixo? Que ele estava com meu pai, com meu irmão e com o falecido Edinho. E eu acho que com o Paixão, uma coisa, era isso. O Paixão da construtora. E o falecido Edinho, estavam juntos. E aí o Neto veio assim, amor, eu não sei, ninguém falou de ti até agora, teu pai tá contando as histórias de quando ele era adolescente. Deu, pô, eu não tô falando de mim. Mas assim... Resumindo, ficaram super amigos, estão até hoje, daí depois, no dia 25 de dezembro, nós noivamos. E aí, até então, eu estava esperando nascer o bebê, que eu não sabia ainda se era menino ou menina. Eu falei, vou esperar nascer para depois casar, né? Vamos ver que, né? Sim. E meu pai falou, Juliana, primeiro, vê o que vocês querem, né? Enfim, a minha sogra, minha mãe também ali falando o que deveria fazer, o que a gente poderia fazer para esperar. Só que daí começou a temporada, daí as amigas ficavam, meu Deus, tu não vai casar? Porque tem que casar, a gente quer ir no casamento? Eu falei, gente, calma, depois eu vejo isso. Mas eu não imaginei que tinha casamento, assim... Todo mundo costuma 1 ano, né, organizar o casamento. E Elias, nosso casamento foi organizado em 4 meses, 3 meses, porque eu queria casar em abril, que era o meu mês de aniversário, o mês da minha mãe, um mês bonito que eu gosto. E aí nós conseguimos, assim, tudo muito rápido. E foi uma festa muito linda, preparada pelos meus pais, pela minha família, pela minha sogra. Tudo com todos os detalhes, meu pai participou de toda a decoração, ele ia lá, não, porque tem que ser assim, não sei o quê, e sabe, participando. É o típico administrador mesmo, né? Gosta de fazer. Foi uma festa muito linda e no dia do casamento eu anunciei que era uma menina que nós estávamos esperando. Olha. E aí 2 meses depois a Maria Júlia veio. E a dona Bernadette aparentemente é mais tranquila, né? Como é que ela recebeu essa informação também? A mãe, ela estava vindo da confraternização da Secretaria do Trabalho com as funcionárias. E quando ela chegou em casa, foi 2 dias antes, porque o pai não estava em Balneário, aí a gente pegou e contou. Aí, enfim, ela chorou um monte, né? Porque na hora ficou aquela surpresa, daí era uma mistura de emoção, um monte de mistura, né? Enfim, de sensações. Mas, assim, hoje a gente contando a história entre nós ali na família, passa um filme na nossa cabeça e traz muita emoção e alegria. E estamos aí com a Maria Júlia, com 16 anos, uma menina que nos encanta a cada dia e... Que bom. Minha vida. Que bom. Olha, é uma história, uma parte da sua história que pouca gente conhece, né? É verdade. Os mais próximos aqui, os mais próximos a gente sabe, porque no dia que... Meu Deus, como é que foi para contar pro teu pai? Nossa, o balneário inteiro ligado. Meu Deus, como é que vai contar pro teu pai? Eu falei, gente, mas é a minha vida. Eu falei, calma, eu vou contar. Enfim, mas foi. Mas a sua história ela acaba se misturando com a história política do teu pai também, né? Você nasceu quando ele já estava na política? Sim, quando eu nasci, a mãe fez a campanha do pai para vereador grávida de mim. 1982. Isso, e eu nasci em 83, em abril. Tanto que tem um recorte de jornal ainda que fala, nasceu a filha do vereador Leonel Pavan, Juliana Pavan. A gente tem guardado no álbum até hoje, assim. Enfim, eu participei de todo momento, assim, da vida pública do meu pai, junto com, né, o próprio Júnior, que depois veio, né? O Júnior é 1 ano mais novo. E sempre gostei muito dos bastidores da política, sabe, Elias? Nunca na minha vida imaginei concorrer, participar do pleito eleitoral como uma candidata a qualquer cargo público. Nunca tive cargo público na vida, enfim. E aí eu nunca pensava, porque eu gostava daquele vucu-vucu dos bastidores, de fazer campanha, ir nas casas, conversar, pedir voto, distribuir material. Sempre gostei disso, de traçar as estratégias, o que tinha que fazer, isso, aquilo. Sempre gostei dos bastidores. E a ideia de vir participar da política
todo mundo fala, mas já é desde do teu nascimento que tu tens no sangue. Sim. Começou, o sangue que escorre das minhas veias já tava é o sangue pavão. A mãe grávida. O sangue da minha mãe, da Bernadette. E que tanto a minha mãe como o meu pai são pessoas políticas, por mais que a mãe não tenha sido candidata, que era para ela ter sido, Sim. Teve que abrir mão 2 vezes para outra pessoa concorrer, mas ela sempre participou da vida pública com o pai. Todo o trabalho que ambos fizeram para Balneário Camboriú e para o Estado, porque a mãe também, quando foi primeira-dama do Estado, ela fez um trabalho muito bonito na fundação, né, referente ao Estado. Porque esse negócio de assistência está no sangue dela também. Né? E eu aprendi isso com eles, né, participando ali diariamente das ações, enfim. Então as pessoas falam, mas você é candidata hoje porque tem já um histórico. Sim, e com muito orgulho, só que eu nunca pensava em ser candidata. E eu resolvi ser candidata por estar desacreditando da política. Sim. Vendo tanta coisa acontecer no início da pandemia, que eu falei, peraí, deixa eu entrar nesse negócio aí para ver de perto o que acontece, né? E tentar fazer do meu jeito, porque na política tem coisas boas, Elias. Sim. Tem muita coisa boa. Nós precisamos parar para se atentar nos fatores positivos que a política traz para a vida das pessoas. Se hoje nós temos um posto de saúde, pode estar indo de mal a pior, com estrutura, isso, aquilo, mas se tem um posto de saúde, ele já atendeu muito bem, ou atende muito bem as pessoas, e foi um político que criou. Se nós temos uma escola, foi um político que construiu. Se nós temos, né, enfim, se hoje tem políticas públicas na cidade, no país, no estado, enfim, foi um político que teve uma visão e colocou. Porém, se nós temos imagens negativas de uma trajetória que interferiu diretamente na vida das pessoas, infelizmente também foi um político. Então a gente precisa tirar as coisas boas da política, né, e tentar reverter. E é isso que eu estou fazendo, né, agora nessa nova etapa da minha vida. Mostrar para as pessoas que a política, ela pode sim, ela deve sim ser feita com muita ética, com muita responsabilidade e com muita alegria. Porque, olha, de coisas tristes a gente já está saturado, né? A gente tem que falar das coisas boas também. Perfeito. E eu, pesquisando aqui no chip interno, nossa, eu lembro que o ano deve ser 1989, mas eu me lembro que você e o Júnior, eu acho que estavam mudando para a rua 2 de 300, né? Sim. Aí eu acho que alguém deve dizer, Elias, dá um jeito de tirar essas crianças daqui, estão atrapalhando a remontagem da casa. Aí vocês na hora de moto comigo, uma RDX, os dois pequenininhos. Os dois pequenininhos. Que legal. Foi, né? Coisa aqui. Enchendo o saco, de certo. Não, dá um passeio com ele. Naquele tempo a gente não usava nem capacete, imagina, né? Perigo que ele quer hoje. Nossa. Mas não, mas vocês bem preparados, bem educadinhos em cima da moto. 3, 4 anos? Mais ou menos, talvez um pouquinho mais, 6. E hoje estou aqui, ó. Ok, hoje, né, aí depois dessa história que você contou, da história da família e tal, quer dizer, foi uma continuação, porque o teu pai foi, logo depois, foi eleito prefeito, né? Sim. De Balneário, você estava morando na rua Portugal ainda? Não, na rua Peru nós morávamos quando o pai foi vereador, aí depois nós fomos morar na rua 1500, até passei de carro hoje ali, eu falei para Maria Júlia, disse, Maria Júlia, a mamãe morou aqui nesse prédio, no Rosana Lorena, lembro até hoje, eu era pequenininha. Aí saímos de lá, daí fomos para a rua 2300, que era a casa. Sim. Né, ali, ficamos ali grande parte da nossa vida, de lá fomos morar onde meus pais moram hoje, que a gente não mora com eles. E o pai, na primeira gestão dele para prefeito, eu lembro assim nitidamente, isso que engraçado, e sempre a árvore de Natal, ela, pode ver, eu já mencionei no início, sim. E agora também uma lembrança que eu tenho muito, assim, muito nítida, né? É quando ele era prefeito, que eu lembro que a mãe e as funcionárias ali, os servidores, eles decoravam uma árvore de Natal bem no meio da prefeitura. Não sei se tu lembra. Lembro. No meio da prefeitura. E aí eu lembro que todos os anos, quando eles iam decorar a árvore de Natal, eu queria estar lá. Não, eu quero ajudar a decorar a árvore de Natal, porque eu amo. E aí eu nunca me esqueço que tinha antigamente a tal da loja Barraquinha. A Barraquinha, que era lá perto da Marginal. A Barraquinha, num tempo, ela foi na rua Chile e depois com a Avenida do Estado. Depois, que é, né? Que era esquina, do né? o Geonei, uma coisa assim, isso. Que era o dono. E aí eu lembro que eu ia adorar vir na época do Natal naquela loja Barraquinha, porque também tinha os tal dos sprays, vendiam roupa, mas eles tinham uns sprays que imitavam neve,
E a mãe comprava um monte daquilo lá para decorar toda a árvore de Natal da prefeitura. Então eu amava, eu distribuía aquele spray jogando pela prefeitura inteira. Então eu lembro assim nitidamente eu tenho essas lembranças assim frescas na minha memória e de todo o envolvimento que tinha ali com os servidores, né, com todos os funcionários. Eu adorava ir na prefeitura, conversava com um com o outro, tanto que até hoje tem servidor que ainda trabalha na prefeitura. E quando nos encontra, fala, meu Deus, eu lembro quando vocês vinham aqui pequenininho, ai, como é que era e tal. Então eu... E a prefeitura, naquela época, né, ali não era aquela estrutura não era, não era aquele anexo que tem, né? Não, e não era tinha. só aquela parte antiga que foi construída na época do Gilberto Américo Meirinho. E não tinha o anexo da Procuradoria também. Isso. E eu lembro também que sempre tinha o passeio que subia aquelas escadarias para ir até a Santa, que o pai colocou a Santa lá, né? Que tinha a Santa. E eu lembro de tudo isso, assim, então falar de Balneário Camboriú me traz realmente, Elias, uma alegria imensa, porque aqui eu nasci, aqui eu constituí a minha família e aqui eu estou participando ativamente do desenvolvimento da cidade. Quando eu nasci, ela já estava caminhando e poder participar esses 38 anos da minha vida, nesses 57 anos que Balneário, né, completou esse ano, então, assim, me traz uma emoção, uma alegria, porque é uma cidade, assim, de encantos mil, né, como fala o próprio hino, e vem muitas lembranças aqui, né. Com certeza. A gente mencionou que eu levei vocês num passeio e tal, o pessoal disse, mas o Elias não era inimigo do Pavan? Politicamente, assim, a gente tinha ideias divergentes. Podemos ter até hoje, inclusive, se tu me permite falar isso aqui, claro. Até para o pessoal explicar, né? Porque explicar para o pessoal. Mas no ano de 88, quando o Pavan foi candidato a prefeito, o vice era o Aristo. Foi. Aristo Manuel Pereira. E eu era militante do PT e secretário de imprensa da Prefeitura de Rio Branco, no Acre. Aí foi quando me chamaram para apoiar, né, o seu Oswaldo Martins, aqui graças a Deus até hoje vivo, com quase 90 anos, tinha comprado a Rádio Camboriú, e me chamou para apoiar esse projeto do Aristo e o Pavan. E nós viemos para ajudar nesse projeto, nós ajudamos nesse projeto. Então, a gente tinha... Aí depois houve um rompimento, claro, do PDT com o PT, o próprio PT acabou querendo expulsar o Aristo, aliás, expulsou o Sequinel também, que era deputado, foi até secretário na gestão do teu pai de assistência social também. E aí, por isso que a gente, amigos a gente nunca deixou de ser. Mas, assim, divergência política, sim, por causa desse rompimento que teve e tal, mas nunca, assim, uma coisa pesada. A crítica, sim, né? A discussão, sim, de ideias, sim, mas a amizade, não. A amizade continuou sempre. As poucas vezes que ele veio aqui na Câmara, já deve ter visto ele. Sim, na tua posse. Quando ele veio aqui participar também, o programa. O pai, assim, é uma pessoa de uma, como é que eu posso dizer, de uma alegria, assim, contagiante. Todo mundo tem aquela imagem do Pavan, um cara durão, de falar isso, aquilo, tem até uns que usam um outro termo, mas ele é um coração gigante, assim. Ele estoura na hora e depois volta ao normal, né? Agora eu conheço uns que na hora estão, te analisando, daqui a pouquinho fica a vida toda. Ele tá muito assim, paz e amor, sabe? Tá estranho, eu falo assim, meu Deus. Pois é. Agora, claro, toda essa sequência política do seu pai, você acompanhando e tal, mas tu também buscou alguma coisa para fazer, não quis ficar na sombra do papai. Não, tanto que, olha só, isso eu já contei várias vezes. Quando eu completei meus 15 anos, eu queria trabalhar, eu queria fazer alguma coisa, eu sempre gostei de televisão, sempre. Então, desde os meus 14 anos, eu fazia curso de teatro, meu sonho era para o Rio de Janeiro, atuar em novela, eu queria muito fazer isso. Tanto que meu primeiro registro na carteira de trabalho está como atriz, porque eu comecei a participar das companhias de teatro, enfim, e aí eu fui selecionada para participei de algumas novelas, enfim, fui selecionada para participar do seriado Sandy Júnior. Olha! Eu estava lá com o Marcos Mion na seleção. Ele seguiu, eu preferi voltar para Balneário Camboriú. Porque aquilo tudo que a gente vê, gente, parece assim que é um mar de rosas. E você tem que ter uma disposição, e eu tinha, porque nós tínhamos que acordar 4 horas da manhã para pegar a tal da perua, que é a Kombi que passava no anexo onde a gente estava. Aí você tinha que ir para o Projac,
ficar lá esperando, eu nunca me esqueço, tem até foto minha, eu ficava deitada num banco de cimento, esperando assim alguém olhar e falar assim, não, você vai participar dessa, você vai participar daquela, isso e aquilo. E eu tava amando tudo aquilo. Até o dia que o ônibus que estava com a gente estava passando no Rio e me esqueceu eu e mais 2 pessoas num posto de gasolina e tocou. E eu sem celular, sem nada, fiquei lá perdida num posto de gasolina no Rio de Janeiro. E aí, por incrível que pareça, a Juliana chorando, né, pra variar, chorando e tal, daí tinha uma mesa com uma família de motoqueiro, umas mulheres, uns senhores, assim, enfim. E aí, que engraçado. E aí eles começaram a ver que eu tava chorando, e aí uma das meninas falaram, eles perguntaram, o que tá acontecendo? Ela contou a história, enfim, daí, mas vocês são da onde? Ele, ela é de Balneário Camboriú, eu sou de Joinville, daí o outro menino, eu sou de Curitiba. Balneário Camboriú, nossa, terra lá do Pavano, meu amigo. Eu falei, eu sou filha. Eu falei, deles, filha? Eu disse, sou filha, pelo amor de Deus, eu não tenho documento aqui, minha bolsa ficou dentro lá do ônibus e tal. Não, eu sou amiga, pelo amor de Deus. Daí ele conhecia não sei quem, que trabalhou com o pai, na época o pai era deputado federal ainda na época. Eu só sei dizer que o homem conseguiu ligar para alguém que trabalhava com meu pai, me achar, ligar para a dona da agência, voltaram buscar a gente, voltei pro hotel, eu disse, chega, não quero mais. Voltei para Balneário Camboriú e aí comecei a trabalhar em Balneário no escritório do meu pai, porque eu queria muito trabalhar. Ah, não, ainda não. Aí quando cheguei em Balneário, meu pai falou, não, calma, vai se dedicar para os estudos e tal. Peguei e fui numa papelaria, comprei um negócio, tipo um currículo, que tu tens que preencher. Currículo não, uma ficha que tens que preencher, na época tinha, né? Sim. Fui na papelaria Cor-de-Rosa aqui em Balneário, comprar esse negócio e eu não tinha que preencher. Só preenchi meu nome, meu CPF, meu RG, que eu estudava no Unificado. E eu não tinha o que falar, porque eu não estava trabalhando. Eu só falei, fiz curso de teatro. E saí na Avenida Brasil, tentar emprego em loja que eu conhecia, nas lojas que eu conhecia. Aí eu cheguei numa loja aqui em Balneário, daí o dono da loja era amigo do pai, que o filho dele era meu amigo, não, e o pai era prefeito. Isso passou, e daí o pai tinha voltado para prefeito. Sim, foi deputado federal, voltou depois ele voltou para prefeito. Aí ele veio assim, Juliana, pelo amor de Deus, teu pai é prefeito da cidade. Eu disse, e daí? E aí ele começou a falar de um jeito que eu me senti assim, eu falei, gente, então eu nunca vou conseguir emprego? Eu fiquei arrasada, voltei para casa, eu lembro que eu encontrei o Gadotti na rua, chorei um monte pra ele, me, querida, calma, fala com teu pai, quando ele chegar em casa, ele tá na prefeitura, depois fala com ele, não sei o que e tal. Mas vai pra cá que teu pai não quer tu na rua, não pra lá e pra cá essa hora. Porque eu sei que sempre tinha uma coisa, não pode, não sei o que e tal. Sempre tinha uma preocupação. E aí quando ele chegou à noite em casa, eu falei, pai, eu quero começar a trabalhar, me ajuda. E aí eu fui para o escritório político dele, ajudar a separar, como é que se diz, a clipagem dele, enfim. Passou um ano, mais ou menos, um ano e pouco. Fui trabalhar na rádio, no andar de cima, etiquetando CD. Só que eu queria mais, eu queria trabalhar com pessoas, eu queria falar, enfim. A rádio já era natureza? Já era natureza. E aí depois, um tempo, começou os trâmites para televisão, concessão da TV. E aí o pai falou, tu quer trabalhar com televisão? Então você vai trabalhar na TV, só que por trás das câmeras. E aí eu ajudei a montar toda a TV, toda a parte, tanto técnica como também pessoal, eu que fazia as entrevistas, enfim. E de lá para cá eu comecei a me aperfeiçoar na questão da administração, que é algo que eu estava gostando. Mas eu ainda queria estar, de fato, na comunicação, falando com as pessoas, me colocando à disposição. E aí segui minha vida trabalhando assim. Deu certo, né? Até vamos lembrar que hoje quem está nos ouvindo atualmente já não conhece, imagine daqui nas gerações futuras, a clipagem. A clipagem era o recorte dos jornais, revistas, você cortava, né, numa folha sulfite, daí escrevia ano tal, empresa tal, decolava. Eu comecei a fazer com meu pai. Dizer, hoje faz tudo eletrônico. Hoje tu coloca lá, eu quero informação sobre fulano de tal. Não tinha internet do jeito que tem. Quer dizer, tinha, né? Mas não era tão... Era discada, era... Meu Deus! Até que desse certo. Meu Deus. A gente sofreu, viu? Já sofremos muito, eu sofri muito mais, né? Porque eu já comecei... já era antes, né? Bem antes. Mas aí você virou apresentadora da TV Panorama. Isso, aí eu fiquei 10 anos ali na frente do administrativo da TV e na parte de RH. Era diretora na época e do RH. Só que aquilo ali já estava me cansando, eu já não tinha mais aquela vontade. Eu falava, não, gente,
eu quero estar com as pessoas, porque eu fazia a parte das ações sociais da emissora. Quando tinha uma ação social, eu ia com o funcionário, a gente fazia, se envolvia, organizava tudo. Então, isso me deixava alegre, sabe? De estar nos bairros conversando com as pessoas, fazendo. Mas a gente não mostrava, né? Não precisa mostrar. E aquilo me trazia uma sensação eu me deixava tão feliz. Eu chegava e falava, bah, dever cumprido, agora estou bem. Aí chegava uma outra época, fazia. Ou tinha algum programa que precisava uma cadeira de roda. Lá a Juliana ia atrás. Precisava de um material escolar, a gente ia. Então isso me trazia assim, uma alegria muito grande. E eu sempre acompanhei todo o trabalho que a minha mãe também fazia com relação a isso. Então eu acho que é por isso que eu estava acostumada. E aí eu falei, poxa, eu acho que eu vou colocar um programa na TV no ar para eu apresentar e poder fazer isso. E também falar para as pessoas das ações sociais, porque não adianta a gente fazer, mas tem tanta ação social acontecendo de interessante aqui no município para a gente divulgar, né? E aí nós colocamos o programa no ar, me dediquei de uma forma de corpo e alma, fiquei à frente do Muito Mais por 5 anos e meio, minha grande paixão, tenho muita saudade, penso em voltar sim, penso em voltar, porque dá para conciliar, dá para a gente conciliar, só que no momento eu estou totalmente focada no legislativo, porque durante esse tempo que eu fiquei na TV, eu aprendi muitas coisas. Né? A gente conheceu muito a necessidade das pessoas, qual é o anseio das pessoas, né? O que a gente pode fazer para melhorar. Tem coisas positivas na cidade, tem muita coisa positiva. Nossa, tem, mas tem muita coisa para melhorar. Né? Então não adiantava ficar na minha casa de braços cruzados e não, tem que fazer aquilo lá para melhorar, tem que fazer aquilo lá para melhorar. Falei, peraí, vou entrar nesse negócio, vou tentar ganhar. Ganhamos, estou aí trabalhando de forma incansável, porque me dedicar realmente como vereadora nesse momento está sendo a minha paixão, é a minha paixão. Estou fazendo o que eu amo, nunca imaginei que fosse ser uma coisa tão certa na minha vida. E, enfim, eu estou muito alegre do trabalho que a gente está desenvolvendo com a minha equipe ali no gabinete, em prol de Balneário Camboriú, e o meu foco é a cidade. Perfeito. Olha, eu acredito essa tua ansiedade, né, de buscar, de não ficar parada, de não depender, não ficar à sombra do pai nem da mãe, de buscar o trabalho, isso que te formou o teu caráter de hoje. Eu sempre digo assim, às vezes o pessoal, mas por que tu ia embora? Claro, às vezes tem algumas intrigas políticas e tal, mas na maioria das vezes é porque eu me sentia cansado. Naquele lugar, estava 2 anos, já estava, como diz o ditado, estava de saco cheio, tem que aprender coisa nova. Aí eu ia lá para o Acre, ia para Cuiabá, daí eu voltava com outra experiência. Entende? Mas tudo é experiência, né, claro, que a gente ganha na vida. Quando eu estava ali no programa, no programa ali na Panorama, eu recebi proposta para trabalhar em outros lugares. E eu ficava, tanto que eu mesmo atuando na TV ali com o programa, eu era contratada para gravar comerciais em outros estados, outras cidades, a gente ia, fazia os freelancers, porque a gente, né, também quer ganhar o nosso dinheirinho, claro, fazendo, né, o nosso pé de meia, enfim. E eu sempre gostei muito de coisa nova, eu sempre gostei muito de encarar desafio, nunca tive medo, né? Todos os desafios que apareceram na minha vida eu sempre encarei com muita responsabilidade e de uma forma assim muito direta. Vamos supor, acho que não vai dar certo, não, vamos ver se não vai dar certo. Não, a gente já tem, vamos tentar, vamos arriscar, né? E foi a mesma forma quando eu abri mão de sair ali do programa, que já era uma coisa certa que eu estava na minha vida, para encarar esse novo desafio. Tanto que na época, quando eu escolhi ser candidata, que eu liguei para o meu irmão, primeira pessoa, perguntei o que ele achava. E o Júnior falou, não, Ana, não quero ser candidata a nada, agora é a tua vez, ele não falou, porque eu queria ver se ele queria ser, né? Perguntei para o meu esposo e para minha filha teve uma certa rejeição, né? Na hora ela disse, ai não mamãe, eu acho que não, que é muita coisa, olha tudo que o vovô já passou, não sei o que e tal. Meu marido me apoiou de primeira, fui falar com a minha mãe e com o meu pai, aí que entrou a questão. Nós tomamos um café junto, né? Seu esposo. Verdade. O Elias, já vou falar. O Elias foi uma das primeiras pessoas que eu procurei, inclusive também, né? Você conversou comigo, a gente foi tomar um café, lembra que a gente tomou, verdade? E aí perguntei para meu pai e para minha mãe e eles falaram, olha, como pai e mãe, não te aconselhamos. Foi o que eles falaram. Porque vai passar por isso, vai passar por aquilo, a gente sabe como é que você vai ganhar não, e do jeito que tu é estourada, tu vai estourar,
tu vai ter que abrir mão de muita coisa que tu gosta de fazer na tua vida, não sei o quê. Porém, uma visão de fora, não como pai e mãe, já era pra tu ter ido há muito tempo, porque tu tem jeito. Então eu vou. Aí deu certo. Aí eu falei, vocês votam em mim? Né? Pô, é lógico. Então eu vou. Vota e faz campanha. Porque todo mundo acha que foi o pai que pediu pra eu ir. Mas não foi, pelo contrário. Eu sei. Enfim, e aí comecei a me dedicar, saí um mês antes da TV, poderia ter ficado um mês ainda. Teve muita gente que falou, nossa, por que tu não ficou para aproveitar? Não. A partir do momento que eu decidi que eu seria pré-candidata, que eu tinha certeza daquilo que eu queria, eu preferi me ausentar do meu trabalho e me dedicar realmente já para uma pré-campanha, para já começar a conversar com as pessoas, buscar força, né, dialogar, saber quais eram as principais necessidades, porque não adiantava eu começar uma campanha e chegar lá, a minha proposta é tal. A pessoa olhar e falar assim, tá, mas ela sabe a realidade da cidade para estar dando uma proposta como essa? Não. As minhas propostas de campanha, o meu plano de ação, eu costumo dizer que era um plano de ação, ele foi construído com base nas principais necessidades da comunidade. Tanto que hoje, graças a Deus, e a muito trabalho, muito esforço da minha equipe, nós estamos conseguindo colocar em prática tudo aquilo. Lógico, tudo ainda não, né? Porque nós estamos em 6 meses. Mas estamos colocando em prática todo o nosso discurso de campanha. Perfeito. Né? Isso aqui, lógico, não cabe a mim realizar muitas coisas, porque daí é a questão do executivo. Mas a força de vontade, determinação, vocês podem ter certeza que será eterno. Olha, foi um bate-papo muito gostoso mesmo por esse Memória Já acabou? ABC. Já rapidinho. Aí, assim, esse programa está sendo gravado exatamente no dia 14 de julho de 2021. Certamente no futuro, aí não sei se a senhora já, como prefeita, governadora, deputada, vai ser gravado no Memória, vai ter uma outra pessoa aqui nesse lado aqui gravando o Memória ABC com a senhora. E relembrando. E relembrando, né? Aí eu gostaria que a senhora deixasse um minuto para a senhora deixar um recado final para essas pessoas, esses jovens, essas jovens, os historiadores, aqueles que vão nos acompanhar no futuro. Qual a mensagem que a senhora deixa hoje, né, quando cumpre o primeiro mandato de vereadora? Olha, nesse momento nós estamos escrevendo novas páginas de uma bela história de trabalho e progresso que acompanha Balneário Camboriú desde o seu início, né? Desde o início da sua história. Então hoje, no presente, nós estamos escrevendo futuras linhas que irão contemplar a linda história de Balneário Camboriú. E eu quero dizer para você que está acompanhando todo o nosso trabalho, para você que ama essa cidade assim como eu, que possamos juntos continuar a transformar, né, todo um trabalho de muita dedicação em futuras realizações. Nós não podemos parar jamais. Se nós temos foco, determinação em um objetivo, com certeza não vai parar por aqui. Nós estaremos aí firme e forte, buscando cada vez mais e sempre acompanhado, claro, do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, nos abençoando, trazendo aí muita luz divina para iluminar não somente nosso caminho, mas de todas as pessoas e pedindo sempre a sua proteção para abraçar cada vez mais, né, com muito amor e carinho, o nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde, pois sem ela nós não vamos conseguir ser nada nessa vida. E é isso que eu peço para todos vocês, que vocês possam continuar cuidando da saúde de vocês e para continuar caminhando junto conosco, porque tem muito mais por aí. Este foi o Memória ABC com Juliana Pavan von Borstel. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença e até o próximo programa, se Deus quiser. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.